Oi, vamos evoluir? Muita gente trava na leitura e eu sou uma delas, mas o estudo é o único investimento que ninguém te tira. Quer ganhar mais? Tem que saber mais. Quer ter uma renda extra? Então adquire conhecimento no seu tempo livre. E hoje vou mostrar para vocês como eu estou estudando para mudar minha realidade. Então, conhecimento é poder. História geral. Monarquia, depois a oligarquia, a plutocracia, a tirania e a democracia. Por tudo isso, Atenas foi chamada Escola da Grécia. A sociedade era formada por três categorias: os cidadãos atenienses, os métecos, estrangeiros e os escravos em Atenas e outras polis gregas. O fundamento de cidadania era a riqueza proveniente da terra, embora todos os cidadãos juridicamente fossem iguais mesmo em fins do século V, permaneciam entre elas as diferenças de poder políticos derivadas da não igualdade dos recursos econômicos. As famílias abastadas, proprietárias de bens fundiários, asseguravam para si os mais altos cargos públicos, bem como dedicavam-se à política, à filosofia, à ginástica. O cidadão mais modesto, a maioria era geralmente um artesão, dono de uma pequena oficina, onde ele próprio trabalhava ao lado de alguns escravos. Os cidadãos proprietários de terras eram os mais numerosos. O Estado democrático procurava a todo custo essa situação e em fins do século IV, 3/4 dos cidadãos atenienses eram proprietários de terras. Existiam os cidadãos pobres que vendiam sua força de trabalho, formavam frotas naval de Atenas ou participavam das colônias militares atenienses no exterior. A partir do século VII, a Grécia e a Ática especializaram-se no cultivo da vinha e da oliveira e na produção de cerâmica. Nenhum imposto direto recaía sobre as atividades exercidas pelo cidadão. O grego achava humilhante o pagamento de taxa para o Estado. Existia uma regra moral obrigatória para os cidadãos ricos: as liturgias de formas variadas para as diversas necessidades do Estado. Durante o período clássico, a democracia
ateniense foi cada vez mais abrangente no que diz respeito ao cidadão e cada vez mais restrita no que diz respeito a méticos e escravos. Somente os filhos de pais e mães atenienses eram considerados cidadãos imensuráveis. Era o preconceito que os gregos tinham dos trabalhos manuais, tipo de atividade moralmente condenada. Os méticos e escravos eram colocados à margem dos Estado, não tinham direito a nenhum tipo de propriedade e estavam excluídos da sociedade. Os médicos se dedicavam fundamentalmente à manufatura e ao comércio, os serviços que prestavam e os impostos que pagavam eram imprescindível ao funcionamento da democracia dos cidadãos. Raramente alguns médicos conseguiam a enquete direito à cidadania como recompensa pelo serviço prestado à comunidade. Não podia casar com uma mulher, não podia casar com uma mulher ateniense e não tinha direitos políticos sobre os escravos. Na Grécia podia ter vários origem pelo nascimento, pela guerra ou pela condenação em julgamento. No caso dos médicos, por se tratar de uma mercadoria especial, ficava a critério do dono aplicar com maior ou menor rigor a lei com frequência. Os escravos eram tratados com benevolência a privilégio, trabalhavam para trabalhavam fora da casa do seu senhor e podiam juntar o suficiente para pagar a sua liberdade. Outros escravos obtinham de seus patrões a autorização de morarem onde quisessem. Os escravos públicos, trabalhadores braçais, gozavam de uma condições de vida ainda melhor que aquela dos escravos particulares. Os escravos libertos tornavam-se automaticamente máticos. A escravidão aumentou consideravelmente no período clássico na Grécia. Somente na mineração as condições do trabalho escravo eram piores, pois trabalhavam sem oxigênio, na escuridão e com o perigo de desabamento. À medida que a democracia se consolidava, a escravidão tornava-se indispensável para a manutenção desse ideal. A noção de democracia caminhava de mãos dadas com a escravidão, a nação de cidadão com a de escravo. Política econômica, os gregos tiveram sempre uma economia voltada para a importância para o abastecimento do Estado e dos cidadãos. Durante todo o século V, Atenas realizou várias campanhas militares contra os parses,
com o intuito de garantir seu abastecimento de trigo. Toda a riqueza excedente era aplicada na construção dos grandes monumentos, na manutenção da frota e do exército, na compra de trigo necessário à sobrevivência dos cidadãos, na manutenção dos escravos do Estado. A riqueza de Atenas provinha de três fontes: da prata retirada das minas, dos lauros, das contribuições compulsórias cobradas dos membros das ligas, dos delos e, finalmente, das trocas comerciais. A organização da família não era a mesma de Esparta. As crianças eram educadas no lar até os 6 anos e depois iam à escola, onde aprendiam a leitura, o cálculo, a escrita, a poesia e o canto. Inspiravam-lhe o amor à pátria, às letras e às artes. Não se descuidavam da educação física. O ateniense devia ser tão belo de corpo como de espírito e praticava a ginástica nos ginásios. Aos 18 anos era afebo, recebiam armas, frequentava a academia ou o liceu e se tornavam cidadãos. As meninas conservavam-se no lar e quase nada aprendia. As mulheres viviam retiradas na parte da casa chamada gineceu, ocupadas em fié e tese, saíam quase sempre só nas festas religiosas e não comiam à mesa quando haviam pessoas estranhas. Ao contrário de Atenas, em Esparta não se valorizavam as ciências, as artes e a filosofia. Em relação à educação, o espartano aprendia apenas o que era absolutamente necessário: ler, escrever, contar. Todo o restante da aí. Então, pessoas evoluídas, a minha leitura não é das melhores, mas como eu falei no começo do vídeo, eu estou treinando para mim fazer uma prova, a prova do ESEJA, que é esse ano, vai começar no meado do ano, e eu decidi aqui estudar todas as matérias possíveis. Eu estou com um livro aqui, Meta Manual do Ensino e Técnicas Avançadas. Nele tem história, geografia, ética e cidadania, orientação sexual, filosofia, sociologia, informática, ecologia, esporte, língua portuguesa, inglês e espanhol, matemática, biologia, saúde, química e física. Isso daqui é ensino fundamental, médio e profissionalizante. É tudo que está escrito nele. Se vocês quiserem que eu mande a foto da capa, vocês falam aí no comentário. O intuito aqui desse canal, rapaziada, é mostrar para vocês que através do conhecimento você pode estar mudando a sua realidade e aí você pode estar ganhando renda extra de diversas formas. Há várias e várias formas de você estar ganhando renda extra. Você pode estar ganhando renda extra aqui no YouTube, tanto na internet, ou como criar outras coisas. Tem canais aqui que ensinam a fazer diversas coisas, como bolo de pote ou outros tipos de receita.
A minha intenção aqui, rapaziada, é mostrar para as pessoas que não terminou os estudos, ou até mesmo para as pessoas com mais idades. Eu, no caso, que já estou numa idade aí meio que avançada, entendeu? Então tô aqui, é mais como se fosse um incentivo, rapaziada, para essas pessoas. E até mesmo para quem tá querendo buscar uma renda extra. Eu tô querendo, o que eu quero falar para vocês, rapaziada. E para resumir aqui o vídeo, rapaziada, fazer um resumo aqui, num século 6, né? É, tipo assim, é porque para mim explicar só uma página para vocês não vou conseguir. Mas o que eu entendi aqui ao longo de todas as unidades que eu já li, né, é que esse livro aqui de história é basicamente quase o que tá na Bíblia. Tudo que tá escrito aqui, rapaziada, é tudo antes de Cristo. E a Bíblia, e lembrando aqui que eu não tô falando de religião, rapaziada, não tô falando de religião, nada disso, apesar de que eu acho a religião muito importante para a história do Brasil e para a história do mundo. Mas tipo assim, é a história, ela é muito importante porque ela fala de antes de Cristo e muitas coisas que tá aqui vai fazer a gente entender a Bíblia e vice-versa. A história é uma matéria incrível, assim. Eu lendo aqui as histórias do etenista e de como a agricultura surgiu, como os escravos surgiu, como a Atenas e entre outras coisas surgiu, como a civilização surgiu. Eu vi aqui também sobre a Lucy, né? Que vocês viram o filme lá, e até a chegada dos homens sapiens, que somos nós agora. E agora eu tô na parte de como as escrituras surgiu, a matemática surgiu. Eu tô nessa parte aqui da história. Ainda é antes de depois de Cristo, mas quando chegar na parte de Cristo, é muito bom, se você já sabe da história, ler a Bíblia, porque a história não termina aqui no livro de história. Ela, depois do livro de história, é muito importante a gente ler o livro para a gente entender mais sobre a história, que aí faz um resumo. Ah, cara, é muito engraçado, cara. A gente lê o livro de história e a gente vê desde o início de como foi criado a nossa, o nosso, aqui o nosso planeta Terra. Gente, é muito engraçado que eu falo, é que como as coisas vão se juntando, cara. E quem for professor de história, seria legal deixar uns comentários aí explicando pra gente um pouco melhor. E quem já tem um pouco de conhecimento também da igreja, também, né? Independente da sua religião, mas quem tem o conhecimento da Bíblia, eu li a Bíblia poucas vezes, mas a partir do momento que eu terminar esse livro de história aqui e quando eu terminar de ler esse livro todo, porque eu tô com a meta de terminar esse livro todo e depois reler ele de novo para fixar bem na mente, eu dar uma lida na Bíblia, porque muita da história tá na Bíblia. Gente, lê o livro de história, vocês vão ver falar sobre a guerra. Aqui eu já tô na parte das Olimpíadas, que eles começam a criar esportes. É muito. Não dá assim, é porque eu não sei explicar também direito. Mas é muito legal, é como se eu estivesse vendo um filme passando assim, sabe?
do passado. E eles falam da Lucy, que foi uma primata. Não, não foi uma primata, eu acho que foi uma primata, uma coisa assim. E aí eu lembrei do filme Lucy. E, cara, as coisas vai se batendo. Muitos filmes também que a gente vê, rapaziada, aparece aqui no livro de história. Aparece o filme Matrix, que é como é que é? Aquela nave chamada Nabucco Tamassono. Tá aqui na história também. E isso ajuda muita gente a entender, cara, como que, o porquê que muitos filmes fala de vários nomes e a gente fica sem entender e aí a gente vai atrás das informações e tudo vai se encaixando. Tem uma parte do filme que praticamente ele relatou aqui no livro de história, que eu não vou saber explicar para vocês, mas quem, quem tem uma inteligência mais assim da gente, acima da gente, vai tá entendendo um pouco sobre o que eu tô querendo dizer. No filme Matrix eles falam sobre isso, gente. Fala sobre. Não tô falando que tudo que tá lá no filme da Matrix acontece. Eu tô falando que no filme da Matrix eles botaram o nome de uma região lá, de um lugar lá de Nabucco Tamassono. E tem aqui no livro de história esse mesmo nome. E eu achei engraçado porque, caraca, cara, os filmes tentam mostrar pra gente alguma parte das histórias. Igual o filme Lucy, igual o filme daquela mulher que toma droga e ela ganha superpoderes com aquela atriz lá, que eu acho uma atriz muito linda, aquela que fez a Viúva Negra. E aquele filme é história pura, é pura história. Ela conta um pouco da história, principalmente quando ela senta naquela cadeira e faz assim com a mão e volta para trás. Então é muito bom ler o livro de história, é importante eu não sabia que era tão importante assim a gente ler livro de história, mas não só o livro de história, é bom a gente entender um pouco de cada coisa, rapaziada. Acabando a história, eu vou partir para geografia e depois ética e cidadania. É como eu falei para vocês, a minha meta é terminar esse livro e depois ler de novo, porque eu quero passar nessa prova do ESEJA. E se você também tá procurando uma maneira de terminar os estudos, não sabe como, através da internet, assim que tiver perto de fazer as inscrições, eu vou mostrando para vocês, né, que eu também não sei. Eu tô procurando através da internet, porque eu descobri que só tem um jeito da gente mudar a nossa realidade, que é através do conhecimento. E conhecimento é poder, rapaziada. Podem reparar, todas as pessoas ricas, elas têm um nível de conhecimento muito alto. Todas as pessoas de poder têm um nível de conhecimento muito alto. Mesmo até a pessoa que que tipo assim, que ficou rica do nada, mas permanece rica, porque tem gente que tem talento, rapaziada. Tem gente que bateu aqui nesse mundo e tipo assim, fala assim: "Ah, eu vou ser pedreiro", e começa com obra e de repente pega uma obra ali, pega outra ali e fica rica, fica milionária. E quando tu vai ver, ela não terminou os estudos, mas eles têm um nível de conhecimento muito alto. Eles sabem o que fazer. Talvez o cara nunca estudou, mas ele sabe a fazer, mas ele tem a visão de um empresário. Tá entendendo? Então a gente tem que ter conhecimento.
entendeu? A gente tem que ter conhecimento. E hoje em dia é muito fácil a gente ganhar renda extra, né? Hoje em dia é muito fácil a gente ganhar dinheiro. É só a gente ter conhecimento. É como eu falei para vocês, conhecimento é poder. Para você ganhar renda extra, é só você ir atrás de conhecimento. E através do estudo, você reservando, seja lá se você pega trem para ir trabalhar, não importa se o tempo que você fica lá sentado no trem, você lê um trechinho só de qualquer coisa que você quer aprender, você vai conseguir. Então vamos parar de da gente se fazer de vítima, né? Eu sei que às vezes é cansativo, a pessoa tá indo trabalhar e tá estudando, mas o que eu quero falar é que a gente tem que aprender a reservar o nosso tempo. O nosso tempo a gente tem que aprender a reservar. Tá um pouquinho à toa, em vez de ficar olhando foto no Instagram ou ficar postando foto no Instagram, vai lá no livro de história ou no livro de matemática e tenta aprender o básico. Ou então vai na internet mesmo, como fazer uma conta, não sei, porque é isso que vai fazer a gente ter várias ideias de como ganhar renda extra. Ganhar renda extra aqui praticamente é o que eu estou tentando fazer, né? Criei um vídeo aqui e tô postando aqui. Eu sei que o vídeo não ficou lá essas coisas, eu sei que a minha leitura não ficou lá essas coisas, não ficou boa, mas quem tem uma leitura igual a minha vai se identificar e vai me ver como exemplo. Outros vão zoar, outros vão falar besteira e muitos também vão vir ajudar. Por isso que eu tô falando, é muito importante você que é professor, que se esse vídeo bater em vocês, é muito importante vocês comentar também para ajudar a gente a mudar a história de quem não terminou os estudos e de quem quer uma renda extra e não sabe como, a gente mostrar para elas que através do conhecimento, ela reservando o tempo livre delas, adquirindo o conhecimento, elas conseguem sim mudar a realidade de vocês. Então eu quero que vocês evoluam junto comigo. Valeu, então é isso daí, rapaziada.